Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do Terçou, língua portuguesa, mais uma vez, gente, porque o nosso cronograma está um pouquinho diferente essa semana, né? Nossa última semana aí. Então, hoje nós vamos falar sobre formação de palavras, prefixos e sufixos e também palavras compostas. É uma revisãozinha do que vocês já viram, tá bom? Além da correção da aula passada. Então, vamos lá. Gente, vamos começar com a correção da aula passada, onde nós falamos sobre oração, sujeito, verbo e complemento, tá bom? Falando em complemento, a prof vai fazer um complemento da aula passada, né? Onde nós falamos sobre oração e ficou aquele questionamento, né? Mas, prof, ali está falando sobre oração. Mas não é uma frase, prof? Então, que diferença tem a oração da frase, né? A frase, gente, eu vou tentar explicar de uma forma assim mais sucinta para vocês, tá bom? A frase são palavras, né? Um enunciado na nossa língua, um enunciado linguístico, com um significado, com uma comunicação clara, né? O que vocês querem passar aí de fácil entendimento, seja na língua falada ou na escrita, né? Eu posso falar para vocês uma frase e posso escrever, né? Não deixa de ser uma frase. Por exemplo, essa é a nossa última semana de aula, né? Então, é uma frase. E a oração? A oração não deixa de ser uma frase. Também é um enunciado linguístico, porém, ela necessariamente precisa ter um verbo ou uma locução verbal, tá? Então, essa é a diferença. Na frase, né, eu não tenho essa obrigatoriedade. Na oração, sim, tá bom? Então, eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal, tá bom? Por exemplo, eu preciso que vocês se dediquem ao máximo a essa semana. Então, assim, eu coloquei um verbo, né? Preciso do verbo precisar, tá bom? Nessa minha oração. E esse verbo, ele pode estar explícito ali, né? Aparecer bem ali na frase ou subentendido também, tá? Mas isso vocês vão aprender mais pra frente, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem guardar aí essa diferença, seria isso, tá? Que na frase, eu não necessariamente preciso colocar verbo ou locução verbal. Na oração, sim. Tá bom? Por isso que a gente está falando aqui de sujeito, verbo e complemento, tá? Então, vocês tinham ali, né, um exemplo, né, da oração. Eu leio para as crianças. Então, o sujeito, eu, o verbo leio, né, e o complemento para as crianças. E vocês deveriam fazer isso com essas 3 frases no exercício 1. Então, olha lá, gente. Deixa a prof pegar o apontadora laser. Histórias ensinam novas palavras. Sujeito, histórias, verbo, ensinam. Complemento, novas palavras. Histórias facilitam o aprendizado. Sujeito, histórias, verbo, facilitam. Complemento, o aprendizado. Histórias estimulam a criatividade. Sujeito, histórias, verbo, estimulam. Complemento, a criatividade. Tranquilo, gente? Número 2, leia esta frase. As crianças imaginam um mundo melhor. Sobre o que ou quem se está declarando algo? Sobre as crianças, né? Não são elas que imaginam um mundo melhor? Qual é o sujeito dessa frase e o núcleo do sujeito? Ó, sujeito, as crianças, núcleo, o principal, crianças, tá? Letra C, qual é o verbo e qual o complemento do verbo ali, ó? Como vocês viram aqui, ó, verbo e complemento. O verbo é imaginam, do verbo imaginar. Complemento é um mundo melhor, tá bom? Página 59, ali onde nós falamos sobre polissemia, que é a característica ali das palavras de assumir muitos significados. Na frase, histórias fortalecem a ligação entre adulto e a criança. Qual é o significado da palavra ligação? Significado 3, tá? Fortalecem a ligação amizade, tá? Depois vocês deveriam escrever aí uma frase, então aqui era pessoal, né? Que tem o significado 1 do verbete, né? De ligamento, tá bom?
Número 2, relacione as frases aos significados da palavra vaso, né? Olha aí, ó, a polissemia aqui, né? Então, letra A, as rosas enfeitam o vaso. Letra B, no banheiro a faxineira lavou o vaso. Letra C, Graça está com os vasos sanguíneos dilatados. Então, ficou nessa sequência, gente. C, A, B. C, esse vaso aqui é canal em que o sangue circula, ó. Vasos sanguíneos. A, recipiente para líquidos sólidos, flores. Aqui, as rosas enfeitam o vaso. B, peça sanitária, geralmente de louça, ó. Vaso sanitário, lavou o vaso. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então, vamos para a atividade de hoje, que também está super tranquilex. Formação de palavras, prefixos e sufixos. Então, releia esta frase. Lembre sempre de usar sua sacola reutilizável. Qual o significado de reutilizável? Ó, a palavra reutilizável tem prefixo e sufixo. Observe. A gente já falou de sufixo aqui, gente, ó. Re é o prefixo de repetição. Útilis, né? Que é a palavra do meio aqui, né? Que juntando com o prefixo e o sufixo dá a palavra reutilizável. Ável é o sufixo, possibilidade de praticar ou sofrer uma ação. Então, prefixo é o elemento que a gente coloca à frente da palavra, sufixo é o elemento do final da palavra, certo? As novas palavras que surgem quando a gente acrescenta um sufixo no final e um prefixo no início, tem alguma relação de sentido com a palavra que foram anexados, tá bom? Então, por exemplo, reutilizável, né? Repetição, possibilidade de sofrer uma ação, que é reutilizar, né? Reusar, repetir o uso, tá? Por isso que ela tem aí sentido com a palavra que foi anexado ali, o útilis, né? Número 2, assinale as palavras que contêm prefixo. Então, daqui, gente, deixa a prof colocar aqui junto com vocês, na página, que a prof sempre esquece, né? Né? Vocês vão marcar aí as que têm prefixo, tá? Por exemplo, aqui, ó, incapaz. Eu coloquei um prefixo aqui, ó. Prefixo não é o que vem antes, ó. Incapaz. Eu coloquei o prefixo in, porque era uma palavra capaz, né? Então, ficou incapaz. Eu marcaria X. Tem outras, tá, gente? É só o exemplo. Na 3, vocês vão fazer outra ação agora. Vocês vão colocar X nas palavras que tem sufixo, que é o que vem depois, tá? Da palavra. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver uma aqui que... vamos escolher uma aqui que... Eu queria escolher uma que fosse mais... Eu queria escolher uma que fosse mais difícil, mas deixa. Então, vamos felicidade, tá? Felicidade, né? Foi o sufixo, né? Felicidade, tá bom? Então, é nesse sentido. É que se eu falar ali uma que eu ia dar a dica aqui para vocês, aí vocês vão acertar as outras ali. Eu quero que vocês pensem a respeito das frases, tá bom? Das palavras, tá bom? Não vamos entregar tudo assim, né? As respostas todas de uma vez. Vamos pensar bem em cada palavrinha, melhor, tá bom? Agora vamos falar de palavras compostas, que são as palavras que possuem hífen, né? Então, olha lá, arco-íris, cachorro-quente, guarda-roupa, pé de moleque, beija-flor, cavalo marinho, guarda-chuva, girassol, bem-me-quer, couve-flor, saca-rolhas, paraquedas. Encontre uma característica em comum entre elas. Converse com o professor e colegas sobre isso e registre a conclusão a que chegar. Qual é a característica comum entre elas, gente? O que vocês acham? Né? Aí vocês vão colocar ali, a gente vai falar aí na próxima aula, tá? Agora observe essas outras palavras, ó. Pedra mais de mais óleo, petróleo. Perna mais alta, perna alta. Boca mais aberta, boca aberta. Elas são formadas pela união de outras palavras. Olha a dica para o exercício número 4. O que as diferencia das palavras da atividade 4? O que será que diferencia, né? Vamos ver. Chama-se justaposição o processo em que os elementos da composição de uma palavra não sofrem alteração fonética.
tá? Ou seja, na fala, né? Ali, ó, justaposição. Chama-se aglutinação quando pelo menos um dos elementos formadores sofre alteração, seja de natureza gráfica ali, que é a escrita, ou fonética, né, que é a pronúncia, tá bom? Então, justaposição é quando a gente faz a união dessas palavras, tá? E nesse processo de composição dessas palavras aí, não sofrem alteração na fala, na pronúncia. E a aglutinação é quando pelo menos um dos elementos, né, que formaram essa alteração, sofre alguma alteração aí de natureza na escrita ou na pronúncia, tá? A palavra girassol é formada por justaposição. Que outras palavras sofreram esse mesmo processo? Aí vocês vão escolher aqui, ó. A palavra girassol, tá dizendo ali, ó, é formada por justaposição, né? Que é o processo em que os elementos da composição de uma palavra não sofrem alteração fonética. Girassol, né? A pronúncia não se modifica, tá? Aí vocês vão marcar X. A palavra embora é formada por aglutinação, ó. Em boa hora, embora. Que outras palavras sofrem o mesmo processo, né? Aí, pelo menos um dos elementos sofreu essa alteração. Seja na escrita ou na pronúncia, né? Nesse caso, na escrita, tá? E na pronúncia também, né, gente, tá? E é isso aí, galerinha. Por hoje é só. Tudo muito tranquilo, né? Estamos chegando ao final. Então, ó, foco. Corrijam as atividades de forma bem atenta e bem caprichosa, tá bom? Essa correção é muito importante para vocês, tá, gente? Então, ó, um beijo. Essa foi nossa aula de número 2. Daqui a pouco nós teremos empreendedorismo, tá? Fiquem com Deus e até daqui a pouco na nossa terceira aula. Tchau!